Vasco e Fortaleza, 6h30 da tarde, ao vivo no Premier, é a chance de buscar a primeira vitória nessa volta do Diniz ao Vasco. O ritmo do trabalho precisa ser intenso. O Vasco vem de 4 derrotas seguidas e não vence há 9 jogos na temporada. Mesmo numa fase difícil, o tamanho da história do clube ainda serve como referência. O mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato. É o mínimo. E isso, para mim, não é discurso. Amanhã, o Vasco recebe o Fortaleza pelo Brasileirão, depois de 6 partidas seguidas longe do Rio. No primeiro jogo em São Januário, nesta nova passagem pelo clube, Fernando Diniz tem o desafio de tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Brasileirão. O treinador sabe das dificuldades que terá, mas prefere ver o aspecto positivo do momento delicado que o Vasco vive na temporada. Que a gente use esse momento difícil, de dificuldade, para ser um trampolim. A gente tem que conseguir se fortalecer com o momento ruim do Vasco. A gente não pode se enfraquecer com ele. E eu acho que os jogadores estão entendendo, porque os jogadores são capazes. No elenco, Felipe Coutinho, mesmo sem ainda ter conseguido uma sequência consistente de boas atuações, é um homem de confiança do técnico. De fato, é uma alegria e uma honra trabalhar com um jogador do quilate dele. Um dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. Conto muito com ele, muito mesmo. Ainda é só o começo. Fernando Diniz e Vasco têm muito trabalho pela frente para reerguer uma camisa pesada sob as bênçãos do ídolo Roberto Dinamite. Lucas Pedrosa, fala pra mim, como que tá o Vasco? Você já viu aí, alguma mosquinha já te contou como é que tá esse treinamento? Pode Sim. falar, o que não pode falar? Olha, é o quê? É o terceiro treinamento? Terceiro treinamento. Terceiro treinamento. O Fernando Diniz é um cara que foi muito bem recebido pelo elenco. O Pedrinho e o Felipe também conseguiram dar esse suporte para ele. Ele elogia muito, inclusive, esses dois personagens aí na entrevista coletiva. Eu acho que o maior desafio dele, já falei aqui 1000 vezes, é dar confiança para esses jogadores. O modelo de treinamento do Fernando Diniz é completamente diferente do que era do Carille. É um treinamento que você leva 2 horas e meia, 3 horas ali no campo, porque ele quer te ensinar, ele quer passar as suas ideias para esses jogadores e também te dar confiança. Tem feito algumas conversas individuais com jogadores importantes, como o Coutinho, como o Verratti também. Então o astral vem mudando, Fernanda. Vem mudando lá no CT Moacir Barbosa. Não acho que ele vá fazer grandes mudanças para a partida do próximo sábado contra o Fortaleza. Chutaria até, isso é chute, não é informação, que ele vai repetir a escalação para justamente ele entender que esse time vai pegando aos poucos. Como eu falei aqui ontem, tem que parabenizar a partida do Tietchan lá na Argentina. É um cara que para mim vai ser uma peça muito importante nessa engrenagem, pelo entendimento que ele já tem de jogo do Fernando Diniz. E se em um treino a gente conseguiu pelo menos ver uma melhora em relação ao que o Vasco vinha fazendo nos últimos 2 jogos, que também não era muito difícil, eu acho que com esses 2, 3 dias aí, uma semana um pouco mais cheia de treinamento, o Fernando Diniz vai conseguir melhorar o desempenho do Vasco dentro de campo. Claro que é o Fortaleza, é uma equipe muito forte, é uma equipe que é muito bem organizada pelo Vojvoda, tem grandes jogadores e tem feito também uma temporada, digamos assim, de oscilação, mas é uma equipe que tem mais casca do que o Vasco por esse tempo de treinamento, mas eu acredito muito que o Fernando Diniz possa conseguir sua primeira vitória nessa partida que acontece às 6h30 lá em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco estava à deriva em muitos aspectos e há muito tempo nessa questão do mental moído, né? O Vasco está com o mental moído. E aí quando você trabalha num grupo assim de atletas de 30 e poucos atletas, né, que precisam entrar e serem competitivos e a cabeça conta às vezes quase igual ali num percentual do que a sua questão, sua qualidade física, você ter uma mente que vai mudar isso, ou você ter um treinador, eu falo isso aqui há um tempo, tem uns 5 anos, um pouco mais, eu acho que depois da chegada do Jesus, que a gente já entendeu que hoje, pode mudar daqui a um pouco, o futebol muda toda hora. Hoje, no futebol brasileiro, o treinador, ele faz mais diferença do que você pegar um cara que é o diferente fora de série, que no caso o Vasco tem um Felipe Coutinho. Ele falou sobre isso ontem, rasgou elogios ao Coutinho. Falou até o que eu falei aqui no início lá, quando o Coutinho veio, que da geração, ele e o Neymar são os mais talentosos. Então, mas aí o que você faz? Como é que você tem esse cara e ele ainda não é o diferente? Por quê? Porque precisa de um treinador. Com certeza. Porque o futebol brasileiro Mas eu acho que em relação ao isso. Coutinho não é só treinador. Eu acho que falta ao Coutinho também personalidade de chamar a responsabilidade. Porque no momento ruim ele nunca chama a responsabilidade. Pelo contrário, a gente vê um Verratti que nem era tão tratado como ídolo, agora é, chamando a responsabilidade. O Coutinho não. Parece que está sempre, sabe, cabisbaixo. Eu vejo o Coutinho triste, de verdade. Eu não conheço o Coutinho, nunca conversei com ele. Mas se eu tivesse que definir o Coutinho nesse momento de carreira, é triste.
porque parece sempre que ele tá triste em campo. Mas é a injeção que ele precisa. É isso. É um cara que vai cobrar ele, é um cara que vai continuar. E por isso que o treinador tem sido tão Cara, diferente. Fernanda, a gente já comentou aqui sobre essa série, mas rapidamente, né? Pra quem quiser assistir a série do Guardiola, lógico que é outro nível de futebol, da Netflix, do Manchester City, ele fala uma coisa que eu vou frisar aqui mais uma vez, é a linguagem corporal. É a forma como você se porta em campo.